Mas, meus amigos, também não só de alegrias, o nosso programa vive e leva para você de casa. Quando o assunto é sério, você de casa sabe muito bem que a gente tem que falar. Aliás, isso me faz lembrar, acho que foi em março do ano passado, logo em março do ano passado, o nosso secretário Marcos Palermo, que aqui está junto com a gente no programa de hoje, esteve também no nosso programa falando a respeito do coronavírus, como que São Carlos estava se preparando e como que estava tudo para receber, infelizmente, este vírus devastador. Ok, passado-se mais de um ano, nós estamos de volta com este assunto agora, com a variante Delta, que está assustando todo o povo do Brasil, principalmente pela sua facilidade no contágio. Nós estávamos tão animados, tão esperançosos com o avanço da vacina, agora vem essa variante e será que vai bagunçar tudo isso que nós estamos vivendo? Secretário, mais uma vez, obrigado pela participação, presença em nosso programa. Aliás, eu já vou até deixar uma pauta combinada com você para que um dia você venha contar um pouco da história do Marcos Palermo, que é muito bacana. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Satisfação imensa estar numa noite agradável como essa, com o pessoal da banda Vinil 78, pessoas que nós conhecemos e admiramos muito. Legal. Mas, como você falou, nós temos por obrigação informar toda a população nessa questão do SARS-CoV-2, a sua evolução e o que vem pela frente, né? Então, a gente está à disposição de você para poder responder as perguntas. Ô, secretário, nós, assim, que eu vou me colocar no lugar, principalmente das pessoas que estão em casa, eu não entendo muito bem dessa situação, mas eu vejo bastante jornal. E aí uma coisa que a gente fala é assim, quando você vê que o negócio tá lá na China, tá nos Estados Unidos, tá em tal lugar e etc, etc. Ok. Você fala assim, eles estão longe da gente, não vai chegar aqui. Você vê, o coronavírus chegou em passos muito rápidos, infelizmente, ao nosso Brasil. Este caso da variante Delta, o que é essa variante Delta para o pessoal de casa poder entender um pouco melhor do que é que estamos falando? Bom, você fez uma pergunta muito pertinente. Nós somos gestores da saúde, né? Nós temos por obrigação e observar toda a movimentação, não só na nossa cidade, como também pelo mundo. Cito aqui um exemplo, você foi muito bem na sua colocação. Quando o SARS-CoV-2 foi identificado no continente asiático, lá em 2019, em novembro e dezembro, e quando em janeiro ele já estava no continente europeu, nós tínhamos por obrigação já startarmos uma ação naquela época, pois nós tivemos o carnaval, que foi, sim, e o primeiro caso, coincidentemente, foi anunciado dia 27 de fevereiro. Nós aqui em São Carlos, com o apoio do governo municipal, nós montamos um comitê técnico formado por professores da UFSCar, médicos, intensivistas e também um comitê executivo, ou seja, o comitê técnico nos dava as tratativas e o comitê executivo executava. Talvez isso tenha feito com que São Carlos, no meio de toda essa catástrofe de mais de 500 mil de brasileiros que se foram, São Carlos ainda na questão per capita teve a primeira cidade no estado, dentre as 41 maiores cidades do estado de São Paulo. Isso é uma pesquisa fonte USP. São Carlos é a cidade que tem o menor índice de mortalidade. Mas falando da variante Delta, quando você não tem uma imunização coletiva ou imunização de rebanho, como se fala cientificamente, você proporciona o quê? Que o vírus se adeque a você, se adapte a você e crie novas mutações. E essas mutações, às vezes, ela pode ser mais contaminatória, né, mais contaminante e mais letal, né? O que nós sabemos da Delta, nós acompanhamos o movimento pelo mundo, como eu acabei de falar para você. Estados Unidos, que tem 62% da população, Israel 62%, Estados Unidos 53%, México também tem uma taxa muito boa de pessoas vacinadas. Esses países já estão sofrendo com a variante Delta. Temos aqui no Brasil, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro já sofre um colapso de leitos. A cidade de Curitiba também está colapsando os leitos, né? Nós não sabemos se essa variante virá para cá, se as pessoas irão se agravar, se são leitos de UTI ou se são leitos de enfermaria. O que nos deixa muito preocupado é que essa variante, nos Estados Unidos, há indicadores que 30% dos contaminados são crianças abaixo de 15 anos. Meu Deus. Então, isso nos assusta. Então, o que São Carlos está pensando para isso? São Carlos, nós não desmanchamos, não houve o desmonte da estrutura
para combate à pandemia. Nós mantivemos isso com o apoio do prefeito municipal Ayrton Garcia e do nosso vice-prefeito Edson Ferraz. Aliás, seria até uma próxima pergunta, porque muito nós também estamos vendo com relação ao avanço da vacina. Finalmente, né? Porque isso já deveria ter acontecido há muito tempo atrás, se não houvesse tanto negacionismo com relação à vacina no braço do povo, né? Mas que bom que isso está acontecendo. E agora, acontecendo essa vacinação, muitas pessoas pensam assim, eu já tomei a minha vacina, minhas 2 doses, vou tirar a minha máscara e procurar o primeiro barzinho para me aglomerar. Não é bem por aí que as coisas funcionam. Tanto é que muitas cidades aqui da nossa região acabaram desmontando seus leitos de UTI. Porque, na verdade, gente, um leito de UTI custa muito aos cofres públicos municipais. Então, além de nós queremos que isso tudo acabe, os nossos governantes também querem. Porque isso custa muito caro para os cofres. Mas aqui em São Carlos, a gente consegue ainda continuar com os leitos, Marcos estava falando. Mateus, nós temos uma situação muito atípica nesse momento. Nós temos aí, estamos mantendo os 44 leitos de UTI que nós temos, que são 30 na Santa Casa, 14 no Hospital Universitário, porém nós estamos tendo um sufocamento na rede na questão de doenças gerais, por exemplo, infartados, avecionados, muito acidente de moto. Até porque com o coronavírus, os acidentes, as doenças normais, enfim, não pararam, né? Exatamente. Então, o que nós estamos tendo? Dificuldade em leitos de UTI geral. Sim. Hoje nós tivemos pela manhã com o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Lucão Fernandes, né? Tiveram lá vários vereadores, tiveram os hospitais, para cuidar dessa tratativa de ampliação de leitos para que as pessoas não fiquem nas UPAs. Sim. Está sendo implementado já a telemedicina nas UPAs, que é um sistema muito importante para que se faça o matriciamento dos médicos que nós temos nas UPAs, pois os mesmos não são especialistas, não são cardios, não são neuros. Então, o matriciamento pela telemedicina, os hospitais podem monitorar os pacientes dentro das UPAs até que se consiga uma vaga de UTI. E voltando nessa outra questão que você falou, que em São Carlos manteve esses leitos de UTI, porque nós trabalhamos em cima de estudos, trabalhamos respeitando a ciência, respeitando a medicina, respeitando nossos professores universitários. São Carlos é um polo, né, de conhecimento, nós temos as nossas universidades e nós fizemos uma parceria junto com as nossas universidades. Então amanhã cedo já estou startando um ofício provocando o comitê técnico, já provocando as ações que nós vamos estar tomando, consequentemente provocando uma reunião também com o comitê executivo, mesmo que for feriado, final de semana, nós vamos nos reunir para já traçar o planejamento se caso aconteça uma emancipação de contágio aqui em São Carlos. Lembrando ao ouvinte, ao seu programa, às pessoas que estão assistindo, que a média de hoje de testes no ginásio está de 60 a 80 ainda, não caiu muito ainda não. Nós temos uma média de positivados aqui acima de 50, então a média móvel nossa ainda está alta. Então a gente está assustado, como eu acabei de falar, de 12 testes sequenciados na Unesp de Botucatu, 7 positivaram para a Delta, que é a nova variante. Ou seja, isso está aumentando. Está de forma tímida, claro, mas até por conta dessa novidade do momento, que é a variante, mas já está aumentando, porque há pouco eram 14 positivados com a variante Delta, agora mais 7. Esse número. Então, assim, você de casa, toda atenção, todo cuidado é essencial neste momento. E algo muito importante também nós batermos em cima aqui, ô Marcos, é com relação à vacinação. A gente vê vários postos sendo ativados e sendo colocados à disposição do nosso público, principalmente para avançarmos desta questão da vacinação. É claro que para nós vacinarmos mais pessoas, precisamos de mais dose, não? Até surgiu nessa semana um comentário de que não se vacinaria mais as crianças por conta de quantidade de dose, mas já saiu um comunicado na Secretaria de Comunicação que amanhã vai ser vacinado o público de 13 anos, né? Exato, amanhã começaremos a vacina de 13 anos. E o que a gente faz com quem não quer tomar vacina, Marcos? Só para você ter uma ideia, essa semana acho que hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, anteontem eu estive numa escola, Arlindo Bittencourt. Sim. Aliás, deixar um abraço à diretora Graça. Fui formado no Arlindo, estudei a vida toda lá. Maravilhosa Mora ali a perto. escola, foi muito bem recebido lá. E nós fizemos uma palestra para 150 pessoas, 150 crianças que estavam lá, na quais um grupo dessas crianças não queriam ser vacinados. E, por intermédio de influência, tentando induzir a outros jovens não serem vacinados.
Aí nós fizemos uma palestra explicando a situação da vacina, quais eram os motivos. E quando nós abrimos para uma pauta de perguntas, né, os adolescentes absurdamente nos falam que alguns pais não querem ser vacinados, sim, outro tem medo de agulha, outro porque acha que já acabou. Enfim, o que nós pedimos à população é que entenda que a vacina, ela é emergencial, ela não é uma vacina erradicada. E que a vacina ainda há ajustes a serem feitos. No entanto, que nos próximos meses teremos a terceira dose de reforço para algum tipo de vacina. Então isso mostra que ela não tem uma imunidade capaz de suportar uma carga viral muito alta. Além disso, nenhuma vacina foi especificamente dito que ela tem 100% de imunização. Aliás, nenhuma vacina, inclusive, não só as da Covid. Porque tem muita vacina que é aplicada no povo e que muitos, talvez por desinformação, não conhecem isso. A vacina não tem a eficácia de 100%. Não existe vacina 100%. Exato. A vacina da meningite, como você bem colocou, ela cobre 99%. Esse 1% já ceifaram vidas de crianças com a meningite. Então, essa vacina que nós tomamos, para o SARS-CoV, ele nos deixou mais tranquilo na questão de ocupação de leito. A nossa taxa de ocupação de leito em São Carlos hoje subiu um pouco, porque nós recebemos pacientes da região, está em 40%. Mas a gente consegue avançar na vacina. E à medida que a gente avança na vacina, nós conseguimos ter uma proteção maior. Porém, não é porque você tomou a vacina, não é porque você acha que você está imunizado, que você não irá pegar. O que garante a vacina é que você pode se contaminar, você pode se tornar um vetor em potencial, ou seja, transmitir para mais pessoas, porém, você não vai entrar numa situação de UTI, uma situação de intubação hospitalar. Eu até gostaria, para a gente encerrar o nosso bate-papo, de compartilhar com vocês de casa. Rafinha, coloca aquelas imagens que eu separei com relação da vacina. Essa semana eu estive tomando a segunda dose da vacina contra o coronavírus, né? E foi um misto de sensações, Palermo. Essa imagem me traz muita emoção, me traz muitas sensações. Por quê? Mais de 500 mil pessoas morreram em nosso país porque não tiveram este momento, não tiveram esta oportunidade. E eu vejo, infelizmente, com muita tristeza, que muitos que podem já tomar a sua dose não vão, por achar que a vacina não é eficaz, por achar que eu não preciso tomar porque eu não vou pegar, e por N outras situações. Há muita influência, inclusive política, para que muitos acabem não tomando a vacina. Eu acho que você, antes de adorar algum político, você tem que adorar a sua vida. Então vacine-se, porque se você não quer se proteger, tudo bem, é um direito seu, mas se você não se vacinar, a gente não vai conseguir vacinar toda a população e entrar nesse quesito da vacinação em rebanho, em massa, para que nós possamos voltar à nossa normalidade. Então, vacina no braço o quanto antes. Você pode, vá tomar a sua vacina, por favor, pela sua vida, pela vida dos seus e pela vida de toda a nossa comunidade e sociedade. Para encerrar nossa parte aqui, nossa participação, né? A gente pede que as pessoas tenham cautelas nos seus deslocamentos pelo comércio. Sim. As escolas, elas seguem protocolos, e mesmo porque as escolas ainda não estão com 100% em atividade. Então nós temos lá 40%, 30% nas escolas. Dá para você monitorar, dá para você usar o protocolo de segurança, que são as EPIs, o álcool em gel, o distanciamento. Isso é muito importante para que não se prolifere mais a nova variante que está circulando, que é a Delta. Além de tudo isso, como você falou, foi um momento muito difícil para todos nós. Sim. Da saúde. Eu acompanhei muitos pacientes, alguns deles dos quais são meus amigos, né? Estão no meu coração. A gente conversou, eu dei uma palavra de confiança, uma palavra de apoio, de otimismo para que ele revertesse, mas infelizmente nós perdemos muitos amigos. Eu perdi um primo médico, um primo jovem, um primo de 53 anos, o Dr. Marcos, como eu morava em São Paulo. E infelizmente ele nos deixou na linha de frente tentando salvar vidas. Então, a gente recomenda que as pessoas que ainda não acabou, nós estamos numa fase avançada de batalha, mas tem uma outra fase de ataque. Então nós temos que ter essa cautela. Quando forem aos supermercados, evitem levar crianças. Aonde for o comércio, evitem levar as crianças. Façam as coisas só os necessários. Não procurem circular desnecessariamente. Mas enfim, eu agradeço mais uma vez estar nessa casa, adoro esse programa, venho sempre que posso aqui. Agora eu tenho uma reunião na UPA, mas eu agradeço a TV Onix, ao seu programa, e mais ainda TV meus amigos, né, da Vinil 78, que a gente ama demais. Acho que
Isso aqui é uma coisa são carlense, né? Com muito orgulho, de São Carlos para o mundo. Com certeza. Palermo, eu queria muito agradecer a sua presença e participação e disponibilidade, porque imagino eu e todos nós de casa o quanto o secretário de saúde está sendo cobrado, exigido, está trabalhando bastante, principalmente por essa crise sanitária que estamos vivendo. E sempre que a gente conversa e pede para o Palermo vir ao nosso programa, não só porque somos um veículo de comunicação, somos um veículo de imprensa, como também estava conversando com o Palermo há pouco ali nos bastidores, eu estava até comentando a respeito de como ele trata a nossa população. Todo mundo consegue conversar. Você de casa, minha amiga que está assistindo o nosso programa, consegue conversar com o secretário de saúde. A proximidade é um negócio muito bacana que você tem, o carinho com o nosso povo de São Carlos. Parabéns por isso. Na verdade, isso me custou muito caro para mim ser desse jeito. Eu gostaria de ter alguém para conversar quando eu perdi meu filho. Infelizmente, eu não tive esse alguém, muito menos o secretário da época. Mas eu aprendi com a dor e procuro transmitir o amor. É assim que eu trato as pessoas, com atenção. Podemos até não conseguir, Matheus, mas nós lutamos juntos, sofremos juntos e queremos uma saúde melhor. Para todos nós, para o cidadão que está em casa, para todos nós, para nossas famílias. Enfim, muito obrigado, Matheus. Olha, lisonjeado estar aqui. Imagina. Uma noite muito feliz, né, com esse pessoal aqui que eu adoro. Enfim, pretendemos voltar mais vezes assim que convidado. Muito obrigado, certeza. Um abraço a todos aí do seu programa. Obrigado, Palermo. Só para a gente completar toda essa entrevista, eu queria pedir para o Rafinha colocar embaixo, já está aparecendo o link do site do coronavírus aqui de São Carlos, porque se você tiver alguma dúvida, quiser alguma informação mais precisa, a Prefeitura disponibiliza um canal de comunicação direto com você de casa, onde você pode obter todas as informações com relação à pandemia em nossa cidade. É coronavírus.saocarlos.sp.gov.br, tá certo?